Você já fez doação para a África hoje? Não? É por isso que as pessoas lá estão pobres, por isso que as pessoas estão passando necessidade. Você não ajuda. Até quando? Não é bem assim, não. O coletivista, ele é muito mais destruidor e muito mais tóxico. Ó, aqui na tua bunda, seu egoísta. Os políticos fizeram você acreditar que eles são servidores do povo. Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o continente africano e entender um pouco mais o que acontece por lá, trazer algumas curiosidades. Então vamos começar. A África é o terceiro continente mais extenso do mundo. A África tem cerca de 30 milhões de metros quadrados. É o segundo local mais populoso do mundo, com quase 1 bilhão de pessoas, que possui 54 países independentes. Você sabia que tinha tanto país assim lá dentro do continente africano? Eu não sabia, eu achava que era um pouco menos. Eu tô passada, chocada. Com todas essas características ainda, o continente é marcado por ser um dos continentes mais pobres do mundo, onde a maioria das pessoas que estão na linha da pobreza extrema se encontram por lá. E dentre esses países que estão lá, que passam por diversos problemas, eu vou listar aqui 5 deles que estão assim nas piores condições para você ter uma noção do que eu tô falando. Primeiro temos o Níger. Ele tem o desenvolvimento humano, o índice, o famoso IDH, de 0,39, que é um índice muito baixo. Lá eles são marcados por várias lutas internas, que é ocasionado devido ao Al-Qaeda, devido ao Estado Islâmico e o grupo Boko Haram. Então, assim, tem muito conflito interno nesse país. Um outro país que eu vou citar aqui é a República Centro-Africana. É marcada por bastantes conflitos internos. Dentro do país, uma boa parte é governada por rebeldes. Então, assim, há uma certa disputa de quem vai assumir o Estado lá. O índice de desenvolvimento humano deles também é 0,39. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida de uma mulher é de 48 anos e de um homem é 45 anos. Ou seja, é uma situação assim bem difícil. O terceiro país que eu vou citar aqui é o país chamado Chad. O índice de desenvolvimento humano deles também é 0,39. Ele é conhecido como um dos países mais corruptos do mundo e tá tendo sempre queda de estado, derrubada, golpe. Então, assim, eles não têm paz. O próximo país que eu vou citar aqui é o Sudão do Sul. Ele tem o índice de desenvolvimento humano de 0,50. Embora o país tenha muita reserva de petróleo, tenha minerais preciosos, a grande maioria das pessoas estão abaixo da linha da miséria. Um grupo militar que vem governando o local desde 2019, depois de um golpe de estado. E tem algumas coisas assim bem interessantes. Para você ter uma ideia, esse país eles possuem 400 línguas e dialetos diferentes. Eu não sei como eles se comunicam no meio disso tudo. La Paloma, La Kioki, I love you, I like you. E por último, para vocês terem uma ideia, temos o país chamado Burundi. O índice de desenvolvimento humano deles é 0,45, que também é bem baixo. É um grupo militar que está lá governando através de ditadura. A grande maioria das pessoas, elas vivem da subsistência, trabalham na roça, trabalho manual e são assim pessoas que estão abaixo da linha da miséria. Existem vários motivos que já foram estudados para saber quais seriam os motivos pelos quais essas pessoas que moram lá no continente africano, elas estão passando por essa situação. Eu encontrei uma matéria na Super Interessante e ela cita 5 motivos que seriam responsáveis por essa situação. O primeiro motivo que eles colocam, a revista Super Interessante, é o colonialismo. O que seria isso? Seria o fato de que lá na Europa eles teriam, invadido, lá na África teria tirado as riquezas, levado as riquezas embora, e aí isso prejudicou o desenvolvimento do país.
concordo muito com isso, porque tem outros países também que foram retirados seus minerais e tal, e nem por isso se encontram na situação que se encontra no continente da África do Sul. Não. E o segundo seria o tráfico humano. Eles falam que o fato de ter tirado cerca de 10 milhões de pessoas de lá para levar para o trabalho escravo seria justificativa para o continente continuar pobre. Esse tráfico humano ocorreu do século XV ao século XIX. Então, para eles seria um dos motivos. O terceiro ponto, esse eu achei bem interessante, que foi a questão da divisão geográfica. Teve uma conferência em Berlim e eles, por conta própria, da cabeça deles, resolveram dividir da maneira que eles achavam que era certo. Só que aí o que aconteceu? As pessoas ficaram divididas. Eles não levaram em consideração os grupos étnicos, não levaram em consideração língua, não levaram em consideração família. Não, eles dividiram lá conforme a cabeça deles. Então, com essa divisão, né, deu muitos conflitos, muitas guerras e brigas. Eu acho isso, assim, interessante, porque como que você divide uma localização que você... Mano, tem demência? Tá entendendo? Não faz sentido. As pessoas deveriam, né, dividir essas terras aí para não ter conflito. Então esse seria um dos problemas. O quarto ponto seria os conflitos internos, né? Eles colocam de uma maneira que parece que todos os países da África estão em conflitos. Isso teria ocasionado após a Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava um pouco mais enfraquecida, então eles deixaram o continente africano um pouquinho de lado. E nisso que eles deixaram de lado, teria surgido alguns grupos e começassem a brigar pelo poder para poder dominar o local. Então eles queriam lá a independência e aí começaram a brigar entre si, e esse seria um dos motivos. E o último motivo seria o Apartheid, que aconteceu até 1948, onde eles diminuíam os direitos dos negros, né, sobre os brancos, e aí isso fez com que não ocorresse o desenvolvimento do país. Mas, né, 1948, né, depois muita coisa foi mudada. Nos Estados Unidos também tiveram problema, e hoje a gente vê que os negros, claro que há discriminação e tal e tudo mais, mas se encontram numa situação muito melhor do que os negros que estão na África. Enfim, esses foram os pontos da revista super interessante. Porém, sabemos de todos os problemas que se encontra lá na África. E aí eu comecei a ficar pensando assim, mas colocar dinheiro, só mandar dinheiro, é o suficiente? Ajudaria realmente a situação dos africanos? Tirar dinheiro dos grandes? O que poderia ser feito? Então eu me deparei com uma entrevista de um economista queniano, James Chikwete. Eu não sei se eu falei o sobrenome dele certo, vai aparecer aqui a foto dele, o nome certinho, depois você fala que você falou errado, mas ó, tá ali. Ele deu uma entrevista para uma revista alemã chamada Der Spiegel, alguma coisa assim, que também vou deixar aqui do ladinho, que ele fala a seguinte frase que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: pelo amor de Deus, parem de ajudar o continente africano. Se o Ocidente interromper totalmente a ajuda financeira, os africanos nem vão perceber. Eu fiquei assim, chocada. Como assim não vão perceber? Vamos parar de ajudar todos os africanos? E aí fui ler a respeito dessa entrevista, então ele começa a explicar o ponto de vista dele, que ele fala o seguinte: essas ajudas, elas trazem mais desvantagens do que benefícios. Elas fazem com que os africanos continuem pobres, mendigos e pedintes. Que essa tentativa de eliminar a fome na África está prejudicando, trazendo consequências assim devastadoras nos últimos 40 anos. Isso no ponto de vista dele, de um economista. Que todo esse dinheiro que é mandado para lá acaba gerando muito mais corrupção, muito desvio de dinheiro, muita gente que tá ali no topo acaba se beneficiando e não chega de maneira nenhuma às pessoas mais pobres. Ele ainda faz uma crítica para a ONU. Ele fala assim que se por acaso acabasse a fome na África, a ONU estaria desempregada. Que crítica!
Ele fala que se cortasse hoje todo o subsídio para a África, as únicas pessoas que realmente sentiria falta desse dinheiro seriam os funcionários públicos. E ele comenta que essas roupas subsidiadas, essa comida subsidiada que chega lá, acaba fazendo com que o pequeno produtor do país não consiga produzir ou concorrer, né, com coisas de graça, porque pensa, se vem um sapato de graça lá dos Estados Unidos, não fará sentido para o produtor local produzir esse produto para as pessoas. Isso acaba ocorrendo que não vai poder empregar pessoas, entende? As pessoas não vão ter emprego e aí vai dificultar toda a vida dela. Então o economista fala que essas coisas que chegam prejudicam mais do que ajuda o local, porque acaba diminuindo empregos e produtividade. Outra análise que eu encontrei também foi numa palestra que eu vou deixar o link aqui abaixo. É um jornalista de Uganda. Ele apresenta em canais de televisão por lá. O nome dele é Andrew Mwenda. Já vai aparecer o sobrenome dele aqui. Hoje eu tô difícil com sobrenome, não tá pra mim hoje. O Andrew, ele traz também uma reflexão a respeito. Eu achei bem interessante. Ele fala assim, fala dos conflitos dos países lá na África, só que dos 54 países que existem lá, apenas 6 estão em conflitos, ou seja, não chega a ser nem a metade, né? E ele fala assim, nós não precisamos acabar com a fome da África, nós precisamos criar riqueza para a África. Isso eu achei muito interessante, porque pensamos que só mandar dinheiro, né, resolve, mas ele tá falando que não, que é muito mais importante deixar que as pessoas criem as coisas, né? Que na verdade os africanos, eles precisam fazer trocas valiosas, eles precisam de empregos remunerados e eles precisam de oportunidade. E ele até fala, né? Se você quer apoiar a África, apoia as pesquisas científicas que tem por lá, apoia as pessoas que querem produzir. Isso seria a melhor maneira de estar ajudando as pessoas daquela região. Ele faz 2 perguntinhas que é bem interessante para você refletir. Você conhece alguém da família ou algum amigo que ficou rico pedindo esmola? Aí ele faz outra pergunta. Você conhece algum país que só ficou rico de receber doações de outros países ricos? Ele fala que não existe, dando a entender que as pessoas que têm que ir por ela mesma, ir atrás e produzir para conseguir melhorar a sua situação de vida. Ele fala que a maioria dos países lá da África, que existe ditaduras, tanto militar quanto ditaduras comunistas, ele fala assim que essas ditaduras, eles precisam de muito dinheiro para estar bancando e calando a boca, né, dos opositores, e eles acabam recebendo as doações que vêm de fora para poder continuar toda essa coerção, toda essa repressão contra as pessoas. Para eles, toda essa ajuda contribui para que as pessoas continuem pobres e pedintes. Para eles, a sociedade continuando do jeito que está é uma ótima aliada. E eles não precisam estar conversando com os produtores, né, os políticos lá não precisam estar conversando com os produtores locais para poder resolver os problemas. Porque o que acontece? Eles vão lá no FMI, eles vão no Banco Mundial, conseguem dinheiro por lá, eles não estão preocupados com a austeridade, eles não estão preocupados quanto que eles vão gastar e acaba que deixando quem quer produzir de lado e eles pegam dinheiro com muito mais facilidade, visto que fala, olha, tem milhões de pessoas aqui passando fome e tal, vamos ajudar. E ajuda, só que eles não se preocupam com a produção do país. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Ele comenta que do ano de 1960 até 2002, o país dele tinha já recebido mais de 600 milhões de dólares. E mesmo assim as pessoas continuavam pobres, as pessoas continuavam passando fome. E ele pergunta para onde que foi todo esse dinheiro? Sumiu! Né? O dinheiro não tá chegando nas pessoas. E aí ele conta uma seguinte história, que lá no país dele, né, na Uganda, existia 3.000, guarda bem esse número, existia 3.000 carros com trações das 4 rodas. E a Uganda, ela possui cerca de 960 subpaíses. Vá tomar no cu, errou de novo nessa saber demais.
lugar, tudo certinho para poder colocar esses carros. Então pensa, tinha 3.000 paradas e 960 lugares para poder colocar. Enfim, não tinha nenhum carro nesses outros locais. Esses 3.000 carros era só para ministros, para as pessoas que diziam que estava ajudando os outros para acabar com a fome. Só que as pessoas, na sua grande maioria, elas estavam sem ambulância e morrendo sem medicamento. Ou seja, o dinheiro não chegava nas pessoas mais pobres. Hoje eu trouxe essa pequena reflexão para vocês verem as coisas de uma maneira diferente, porque nós passamos a vida inteira achando que só ajudar as pessoas é o suficiente, no sentido que, vou taxar grandes fortunas e vou resolver o problema do mundo inteiro. É só eu tirar dinheiro de quem tem bastante que vai acabar chegando para os mais necessitados. Na África, nós vimos que isso não é o suficiente, pois tem muita gente que doa dinheiro e mesmo assim aquele lugar ainda continua muito pobre e com pessoas assim realmente precisando ainda de ajuda. Eu sei que muita gente hoje tem fome e não dá para mudar todas as amarras institucionais de uma hora para outra. Eu não tô falando para você não ajudar mais ninguém, não é isso que eu tô falando. Eu quero que você comece a enxergar de uma outra maneira. Não é só enviando dinheiro que vai resolver o problema. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Imagina que você tem uma dor aí no seu estômago. Todo dia você toma dipirona para passar essa dor. Só que a dipirona não ataca o problema e sim resolve a situação naquele momento. Isso é o que está acontecendo no continente africano. As pessoas até têm alguma coisa para aquele momento, só que não está ajudando elas a se desenvolverem para se tornar um país com uma melhor qualidade de vida. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. No próximo vídeo, que vai ser continuação desse, eu vou trazer como algumas doses de liberdade e livre mercado está melhorando a situação de alguns países da África e eles estão conseguindo sair da condição de pedinte para um local com pessoas que têm autonomia para cuidar de suas próprias vidas. Que para mim é muito bom, claro, você poder ajudar, mas se coloque no lugar. É muito bom andar com as próprias pernas, conseguir produzir, conseguir ser independente, mostrar eu consigo. Hoje eu vou deixar uma frase da Mina Durães. Falava que a frase era dela, só que eu não tenho certeza, mas eu gostei dela, então eu vou falar aqui. Nunca faça mais que o necessário por alguém, pois tudo em exagero estraga. Lembre-se, adubar em excesso não faz florescer. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande beijo da tia Su, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!